irmãos, irmãs, você da IBG, você que nos acompanha aqui pelo canal, muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, com o IBG na sua casa. Como sempre, deixa aí o seu curtir, seus comentários. Se você pegou o link pelo Facebook, coloque ali seus comentários também, dá um curtir e nos ajude a divulgar, nos ajude a cada vez mais levarmos a palavra do Senhor a outras pessoas. Muito obrigado por estar conosco e muito obrigado por estarmos com você, por você permitir entrar na sua casa. Deixe aí seus comentários, deixe também sugestões de temas para tratarmos aqui na nossa página, no nosso canal. Nós temos aí a escalada, o IBG na sua casa, temos também os cultos e quem sabe aí com suas sugestões podem ir surgindo novos projetos. Então, deixe aí seus comentários. Eu queria, como sempre, estar orando antes de iniciarmos o IBG na sua casa e convido você a acompanhar aí a oração e buscar a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, te somos muito, mas muito gratos pela importância da Tua palavra sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por podermos estudá-la, por podermos, ó Pai querido, ter esse privilégio de ter a Tua palavra em nossas mãos. Que possamos, ó Pai, colocar em prática tudo aquilo que essa palavra tem para as nossas vidas. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos aí no IBG na sua casa, conversando sobre as disciplinas espirituais e hoje eu quero falar sobre o jejum. O jejum é pouco falado em nosso tempo, pouco estudado e também, por muitas vezes, até pouco divulgado entre nós na igreja. John Wesley, foi pastor ali, se não me engano, por volta do século XVIII, meados do século XVIII, do século XIX, início do século XIX, ele disse o seguinte, que algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e da razão, e outras o têm menosprezado por completo. Então nós encontramos aí na disciplina do jejum uma ambivalência muito grande, né? De um lado, pessoas colocam ele como muito exaltado e até menosprezam aos outros que não o fazem. E por um outro lado, temos aqueles que menosprezam mesmo o jejum e criticam aqueles que fazem. O jejum ele não é uma prática da religião cristã somente, tá? O islamismo ele tem o seu jejum, ele faz inclusive parte de 5 pilares da sua religião, da religião islâmica. Tem ali, e você talvez já ouviu falar, né, o Ramadã, que é um jejum obrigatório no 9º mês do calendário islâmico. Então, o povo, né, os islâmicos, eles reservam aquele tempo para ficar sem comida, sem álcool, eles não bebem nem nada alcoólico, não tem a prática do sexo e também não ingerem líquidos do amanhecer ao pôr do sol. Então, o islamismo tem a prática, né, do jejum, o judaísmo tem a sua prática do jejum, né, chamado Yom Kippur, e nesse jejum é o dia do perdão, e ali é onde as pessoas praticam também do amanhecer ao pôr do sol esse jejum. O budismo também tem a sua prática de jejum, para alcançar, né, na visão deles, a purificação espiritual. O catolicismo também tem a sua prática de jejum, aonde trazem a ideia de se
eliminar, de sair dos prazeres da carne, do alimento e voltar-se mais para a questão da solidariedade, pensar naqueles que passam fome. Então, não é uma prática, por assim dizer, única e exclusivamente da religião cristã evangélica. Não, isso não é nosso, tá? É uma prática de várias religiões, como você viu aí. A Bíblia trata do jejum, ela tem a sua relevância para os nossos dias, vamos pensar nessa questão, tá? Hoje, o jejum, no nosso tempo, ele é bem complicado até da prática, haja vista que nós temos uma sociedade muito voltada para o alimento, né, do beneficiar a carne com a comida. Temos muitos restaurantes e isso vai fazendo com que as pessoas pensem bem pouco na questão do jejum. O autor do livro que nós estamos usando, sobre as disciplinas espirituais, ele vai dizer que quando ele foi escrever esse livro, ele foi fazer uma pesquisa e dos anos de 1861 a 1954, quase 100 anos, como ele coloca lá, ele não encontrou nenhuma literatura que tratasse sobre o jejum. Olha que coisa. O jejum ele tem sido trocado, conforme o autor coloca, por práticas exteriores, né? E muitas vezes ele foi confundido com os flagelos, com uma mortificação bruta da carne, e isso foi fazendo ali uma propaganda errada daquilo que é jejum. Ou seja, quando as pessoas ouviam a palavra jejum, já lembrava-se daquelas pessoas que tinham o alto flagelo, né, que se batiam, que se machucavam, né, com chicotes, com arames, e as pessoas foram se afastando disso, uma publicidade completamente errônea do que realmente é o jejum. E hoje temos também a questão de uma alta publicidade para alimentos. A publicidade nos convenceu dessa importância, dessa urgência de estarmos nos alimentando e se jejuarmos corremos o risco de morrer de fome, enfim. Vemos então que na nossa atualidade o jejum ele é visto com preconceito, tá ok? Mas a Bíblia ela diz sobre o jejum como disciplina, que é um momento em que nós também deveríamos refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa prática religiosa, sobre a nossa forma de pensar a espiritualidade. Diante de toda a Bíblia, a gente encontra muitas pessoas, personagens bíblicos que praticaram jejum, como, por exemplo, Daniel. Inclusive existe um modelo de jejum que é chamado jejum de Daniel, que é uma prática de jejum onde as pessoas elas não comem carne por um período de tempo, só legumes. É válido, tá? A gente já vai falar sobre essa questão. Temos ali a rainha Esther, Moisés, Davi, enfim, próprio Senhor Jesus que ficou um tempo sem se alimentar. Na história da igreja temos Martim Lutero, João Calvino, John Knox, John Wesley, né? Enfim, muitos pais, né, chamados pais da igreja, homens que durante a história da igreja tiveram a prática do jejum. O jejum na Bíblia, ele se distingue de greve de fome, tá? Greve de fome, muitas vezes ele é realizado para ir contra um tipo de governo, alguma questão política, e também não é uma dieta de saúde, onde a gente se ausenta do alimento por causa de alguma dieta. O jejum, ele é uma prática espiritual onde eu reservo um tempo, e aí eu posso elaborar nesse tempo, né? O tradicional é aquele de um dia sem alimento, e é aconselhável até que seja só o alimento, que você tenha ali o líquido, tá? Mas esse é o tradicional, mas a gente tem o costume do jejum de meio-dia, ou seja, eu vou ficar só meio-dia sem jejuar.
A prática de jejuns de coisas, por exemplo, eu lembro que quando fui pastor de jovens e adolescentes em Teresópolis, a gente viu os adolescentes realizando jejum de doce, doce. E aí eu achei muito interessante aquela prática deles e fui perguntar o porquê que eles estavam fazendo jejum de doce. E eles disseram que era algo que mexia com eles, aquele grupo de adolescentes, pois eles eram realmente doceiros, e eles estavam jejuando com o objetivo de que tivessem sabedoria para falar de Jesus para os seus amigos. Então eles estipularam lá, não lembro agora bem um tempo, e eles não iriam comer doce. Olha só, adolescente se negando a comer doce para poder ter sabedoria, ter conhecimento, buscar mais intimidade com Deus, para poder falar de Jesus para os seus amigos. Esse é um dos objetivos do jejum, a gente ficar sensível à vontade de Deus, tá? O jejum como disciplina, ele não vai trazer para mim poderes, como alguns acham. Ele não pode ser uma moeda de troca com Deus, isso é errado, tá? O jejum não é para benefício meu, o jejum é para que eu esteja mais próximo do Senhor. Como Jesus mesmo disse, não só de pão viverá o homem, porque nós muitas vezes somos ensinados, somos sobrecarregados com esse desejo de só comer, é ensinado que devemos comer 3 vezes ao dia, a cada 3 horas ter ali aqueles beliscõezinhos de alimento, né? Comer uma fruta, e a impressão que dá é que o homem só existe somente para comer. Mas é preciso também entender que a prática do jejum, para esse benefício meu, é porque eu vou ter um contato com o divino, com o sobrenatural, com o Senhor. Não é moeda de troca. A maioria dos casos de jejum precisa ser um assunto privado, ou seja, entre eu e Deus. Eu já estive com pessoas que falavam, até mesmo no momento do culto, que estavam jejuando, ou que tal dia fizeram jejum. E assim, aí é para benefício próprio, aí é simplesmente para fazer uma propaganda de espiritualidade. E não vai ter muito efeito isso, porque a prática do jejum significa que eu vou estar em silêncio com Deus e vou continuar tendo as minhas práticas diárias, né? Jesus, ele vai dizer, né, tem até um versículo que Jesus fala sobre o jejum, que nós devemos continuar com as nossas atividades. Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos com os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça, lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, não é para tocar trombeta e dizer, eu estou jejuando. Não, o jejum, ele é algo particular. Existe sim, dentro do Antigo Testamento principalmente, momentos onde foi proclamado um jejum para a nação, tá? E na igreja também, em alguns momentos, fazemos, como chamamos algumas vezes, né, da santa convocação, ou uma convocação para o jejum, com algum intuito. Mas também participa quem quer, pois tem que ter unidade nesse sentido, tá? Pois nem todos podem, por questões de saúde, por exemplo, praticar um jejum de alimentos, como eu falei, por tempo aí colocado, mas pode-se fazer jejum de algumas outras questões. Mas isso tem que ser unânime, não pode ser algo
imposto, tá? O jejum, ele foi colocado por Jesus justamente com esse contexto do seu ensino, para que ele tivesse o lugar certo no jejum, assim como ele ensinou sobre a questão do orar, dos seus ensinos, que deveriam ser práticas corretas para aquele momento, para aquele tempo e, como eu disse, algo realmente colocado de forma correta. Então, o jejum, como disciplina, ele não é imposto, exigido, tá? É algo particular, tá bom? E precisa ter unanimidade. Martim Lutero disse o seguinte, só um minutinho que saiu aqui: não foi a intenção de Cristo rejeitar ou desprezar o jejum, sua intenção foi restaurar o jejum adequado. Porque no tempo de Jesus, os fariseus, os líderes religiosos, tinham o costume de jejuar e eles faziam questão de que todo mundo ficasse sabendo que eles estavam jejuando. Isso aí é religiosidade, isso aí não traz efeito nenhum, tá? E muito mal alguém vai dizer, ó, que bom cristão aquela pessoa é. Aí já perdeu todo o sentido, a glória é para você, a glória não é para o Senhor. Então Jesus mesmo, ele não ficou ali incentivando os seus discípulos ao jejum, mas ele ensinou sobre. Tanto é que os fariseus, os religiosos, questionavam Jesus, por que os teus discípulos, eles não jejuam? Lá em Mateus 9,15, Jesus dá a resposta: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ou seja, hoje nós jejuamos buscando mais e mais a presença de Jesus. Jesus estava ali, então o que Jesus está dizendo, olha, é o reino que está entre nós, então é momento de festa, é momento de festejarmos, dos discípulos festejarem, mas vai chegar um dia em que o noivo não estará mais com eles, ou seja, ele está falando dele mesmo. Então, um dos objetivos é justamente a gente buscar a presença de Jesus. O jejum era uma prática necessária, o próprio Jesus recomendou, ele incentivou, ele não ficou exigindo, mas ele ensinou. Tá? O jejum nos leva a pensar em oportunidades de ter mais a presença de Deus, ter mais a vontade dele em nós e orarmos enquanto estamos em jejum pelas pessoas. Não é só o jejum ele é acompanhado de oração, tá ok? O próprio Jesus praticava, é um assunto entre você e Deus, né? O jejum serve para que as práticas espirituais sejam mais firmadas em mim, não para que eu faça uma troca com Deus. E como eu disse, pode ter proclamação ou não para todos. Eu confesso que eu tive muita dificuldade em compreender há um tempo atrás que se fez um pedido, me fugiu a palavra agora, de um jejum nacional. Eu digo porque que eu tive muita dificuldade em entender isso. Ainda que seja legal, interessante, nós não estamos mais em um tempo patriarcal, nós não vivemos mais em um tempo de um povo só, no sentido igual aos judeus, porque quando você encontra no Antigo Testamento esse convite à nação para ter o jejum nacional, é uma nação, são os judeus. Tá? E eram todos da religião judaica, pois eram judeus. O Brasil é um Brasil multifacetado nas questões religiosas. E eu proclamar um jejum nacional visando somente uma parcela dessa religião do povo brasileiro, e aí voltado mais à questão religião cristã, seja católica ou evangélica, eu corro o risco de estar ofendendo aqueles que são de outras religiões. Segundo, o jejum ele é unânime. Será que todos foram unânimes?
Será que quem decretou tem realmente essa autoridade para decretar um jejum nacional? Terceiro, o porquê desse jejum? É por causa do coronavírus. Tá, legal, mas aí a gente vai fazer então uma troca com Deus? Então, assim, muitos questionamentos surgiram. Tá? Eu só trouxe essa parte no estudo, esse adendo, esse parênteses, pois essa foi uma das questões que surgiram naquele tempo, e como nós estamos falando de jejum, não vou dizer se sou contra ou a favor do que aconteceu, né? Acho que cada cabeça é seu guia, mas algumas coisas me trouxeram dúvidas sim, quando eu olho para o jejum, com tantas características presentes, né? Não sendo algo exigido, não sendo, sendo mais algo pessoal, e quando é comunitário, precisa ter também uma unanimidade e não ser obrigatório para todos. O que eu queria deixar então para vocês hoje sobre o jejum é isso, tá? O jejum é uma busca por Deus e na sua ação transformadora sobre a nossa vida. Quando nós jejuamos, nós nos aproximamos mais de Deus, e é muito bom, se você tiver condições, principalmente físicas, né, questão da saúde, faça o jejum. Se você tem dificuldade com relação ao alimento, veja algo. Eu já fiz jejum de café, era algo que mexia muito comigo, e aquele tempo que eu ia para tirar café, eu ia orar. Então, faça isso, tá? Se você assim tiver condições. Então, hoje, a nossa disciplina espiritual foi o jejum. Deixa aí seus comentários, deixa aí as suas dicas, dá um curtir, e muito obrigado por permitir entrar aí na sua casa com o IBG na sua casa. Até uma próxima, em nome de Jesus.